Oi, pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Eu louvo a Deus pela sua vida, pelo dia de hoje, por estarmos juntos nessa leitura da Bíblia em um ano. E como temos avançado, né? Existe algo tão precioso da parte de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos caminhando em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. A palavra de Deus diz que a vida eterna é essa, que conheçamos o nosso Deus. E é tão precioso estarmos aqui juntos mais um dia, lendo da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler Isaías, o capítulo 1 e 2 e Apocalipse 2. Eu amo esses livros, né? Eles falam de pessoas que experimentaram o céu, de pessoas que viram o céu. A palavra de Deus diz que o mundo visível que nós vivemos veio a existir do invisível. Então existe algo muito mais real que nos cerca, que apesar de não podermos ver, influencia totalmente a nossa vida, as nossas ações, as nossas decisões. E Isaías e João, que escreveu o livro de Apocalipse, foram pessoas que viveram conectadíssimas com essa realidade, e eu gosto muito de ler sobre eles, ler o que eles ouviram da parte do Senhor e escreveram nesse livro, para que possamos também ter essa experiência. Então, vamos juntos, vamos lá, nessa leitura tão preciosa. Querido Deus, eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, debruçados sobre a tua palavra. Querido Espírito Santo, nós sabemos que esses livros, essas histórias foram escritas há tantos anos atrás, mas foram escritas para nós, a igreja do tempo do fim, a igreja que precisa e que vai estar aprendendo muito mais do seu amor, de um amor arrebatador, um amor que vai além do que podemos pedir, pensar ou imaginar, um amor que nos tira todo medo. Obrigada, Espírito Santo. Revela-se a nós, Senhor. Fala conosco na leitura de hoje, que esses livros possam saltar aos nossos olhos, faz brilhar aquilo que precisa queimar no nosso coração, que a tua própria palavra, como água, venha nos lavar e venha nos endireitar, venha nos alinhar com o teu coração no dia de hoje. Abençoado seja o nosso tempo agora, para a honra e glória do teu nome. Amém. Isaías, capítulo 1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos e nem enfaixados e nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Para que oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer nenhum no sangue de novilhos e cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim.
luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, eu não as escutarei. Por quê? As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a casa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora eles sejam rubros como uma púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes era cheia de justiça e habitada pela retidão. Agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado, seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem o direito do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel anuncia: eu derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado e os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão aos que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos cavalos sagrados que tanto apreciam, ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa e a sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Foi isso que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do nosso Senhor, o templo de Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendentes de Jacó, andemos na luz do Senhor. Certamente abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições dos povos do leste e praticam adivinhações como os filisteus e fazem acordos com pagãos. Sua terra está cheia de prata e ouro, e seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos, e seus carros não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos. Eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante do que os seus dedos fizeram. Por isso, a humanidade será abatida e o homem será humilhado. Não os perdoes.
entre no meio das rochas, esconda-se no pó por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade. Os olhos do arrogante serão humilhados e o orgulhoso dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã, para todos os montes elevados e todas as colinas altas, para toda torre imponente e todo muro fortificado, para todo navio mercante e todo barco de luxo, a arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia, os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro. Em suas narinas, que valor ele tem? Apocalipse 2. Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isso. Você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja de Esmirna escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antissinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. E nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas.
Portanto, arrependa-se. Senão, eu virei em breve, e até você, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como um bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os meus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, e até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigada, Senhor, pela leitura do dia de hoje. E até amanhã.